Olá pessoal, hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa aula de hidrocarbonetos. Hoje essa aula ela vai falar um pouco sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Qual a importância da nomenclatura? A nomenclatura ela vai fazer a comunicação entre as moléculas. Nós já sabemos das aplicações dos hidrocarbonetos dentro do dia a dia e hoje nós vamos conhecer um pouquinho o nome de alguns hidrocarbonetos, ou seja, hoje nós vamos dar nome aos bois de uma maneira bem simples de você observar. Primeira coisa para se observar dentro da nomenclatura de hidrocarbonetos é saber que os hidrocarbonetos eles são formados principalmente por carbono e hidrogênio. Igualmente já falei para vocês. Os hidrocarbonetos eles podem ser dado a sua nomenclatura da seguinte maneira: eles vão apresentar a quantidade de carbonos e uma quantidade de hidrogênios. Para fazer a nomenclatura, você deve observar quantos carbonos tem presente no hidrocarboneto. E nós chamamos o número de carbonos de prefixo. E esse prefixo ele vai indicar a quantidade de átomos de carbono que é representado pela letra C presente na estrutura. Mas professor, como é que se dá esse prefixo? Da seguinte maneira: você vai ter que contar a quantidade de carbonos presentes na estrutura. Quando ela apresentar um carbono, se chama de met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, 5 carbonos, pent, 6 carbonos, hex, 7 carbonos, hepta, 8 carbonos, octa, 9 carbonos, non e 10 carbonos, dec. Esses são os principais prefixos que você vai observar para a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal. Agora nós vamos conhecer o intermediário e a terminação. O intermediário, lembra lá da nossa aula de introdutória sobre hidrocarbonetos? Falamos de alcanos, alcanos, falamos de alcenos, falamos de alcinos, falamos também de alcadienos, ok? Vamos lembrar desses conceitos aí. Deixa eu só trocar a cor da caneta aqui para ficar mais didático para vocês. Quando você se depara com um alcano, você só vai utilizar aqui o an. O alcano ele apresenta apenas um tracinho que nós denominamos de ligação simples. O alceno é aquele cara que a gente observa que tem 2 tracinhos. Nós chamamos ele de alceno. Então a gente chama isso aqui de uma ligação dupla. O alcino é aquele cara que apresenta 3 tracinhos, que nós chamamos de ligação tripla. E o alcadiano é aquele cara que tem 2 duplas próximas ou 2 duplas alternadas. Nós chamamos eles de alcadiano. Então esses aqui, vão ser os principais intermediários que você vai encontrar. O an do alcano, o en do alcino, o in, perdão, pessoal, só corrigindo, o en do alceno, alceno, o in do alcino e o dien do alcadieno. E a terminação da nomenclatura para hidrocarbonetos, você vai observar que tem carbono e hidrogênio. Toda vez que você observar que é um hidrocarboneto, ele vai ter a sua terminação O. Vamos observar isso aqui na prática. Vamos fazer algumas nomenclaturas. Quero que vocês olhem a nomenclatura do composto proposto aqui para vocês e observem que da seguinte maneira: você tem aqui, primeiro faça a contagem de quantos carbonos tem. Você tem aqui, 1, 2 e 3. Qual é o prefixo para 3 carbonos? Prop. Vem aqui e coloca aqui o prop.
Qual é o tipo de ligação aí? O tipo de ligação vai indicar o intermediário na estrutura. Ó, tipo de ligação, o intermediário. Qual é o intermediário? In. E qual é a terminação? O, por se tratar de um hidrocarboneto. Agora nós vamos observar essa outra estrutura aqui, ó. Nós temos aqui. Quantos carbonos você observa aqui? 1, 2. 2 carbonos. Qual é o prefixo para 2 carbonos? Et. Você já vem e coloca aqui, ó, o prefixo et de 2 carbonos. Logo em seguida, você tem que observar qual é o tipo de ligação. Qual é o tipo de ligação? Observa, ligação dupla. Então, você tem aqui o intermediário N. E você vai observar que só se trata de carbono e hidrogênio, ou hidrocarboneto. Você tem a terminação O para essa nomenclatura. Então, você vai ter o eteno. De maneira geral, você tem que observar o seguinte. Primeiro passo. Conte o número de carbonos que nós chamamos de prefixo. Segundo passo, encontre o intermediário. Logo em seguida, você vai observar a terminação. Como se trata de carbono e hidrogênio na estrutura apenas, você tem hidrocarboneto, que tem a terminação O, né? Agora, vamos para mais uma nomenclatura. Eu quero que você dê uma pausa e tente fazer esta nomenclatura. Observa primeiro aí quantos carbonos tem nessa estrutura. Vou contar. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 carbonos. Primeira coisa, observar o prefixo. O prefixo é a quantidade de carbonos. Tenho quanto? 5. Então, eu vou ter aqui o prefixo pente. E agora, qual é o intermediário? Tem ligação dupla? Não, só tem ligação simples, ó. Ligação simples. Qual é o intermediário? Você vai utilizar o intermediário AN. Qual é a terminação? Terminação O. Então, nós estamos trabalhando aí com a nomenclatura do pentano. Bom, pessoal, primeira coisa. Igual eu falei para você, você observa o prefixo, logo em seguida o intermediário, depois a terminação. Aqui você chegou no prefixo in porque é o quê? Um alcino, certo? Alcino. Aqui você chegou no intermediário N porque é um alceno. E aqui só tem ligação simples, se trata de um alcano. Lembre-se o seguinte, ó. Quando você observa o alcano, você só quer o AN. Quando você observa o alceno, você só quer o EN. Quando você observa o alcino, você só quer o IN, ó. O IN, o EN e o AN. Vamos para mais uma nomenclatura de mais compostos aqui. Vamos observar esse composto aqui. Eu vou fazer um macete que eu gosto de fazer sempre. Eu vou utilizar aqui, ó. Eu quero o prefixo, o intermediário, e a terminação. Observe o seguinte. Eu, de cara, vejo a insaturação. Tem uma regra, de acordo com a IUPAC, que você deve localizar a insaturação e deve indicar qual é a posição dessa insaturação. Ou seja, indicar a localização ou indicar a posição, tanto faz, não é isso? E você deve iniciar a contagem do carbono mais próximo da insaturação. Porque você pode se confundir. Eu vou colocar. Você poderia, por acaso, né, se você não soubesse da regra, você poderia iniciar a contagem por esse carbono. 1, 2, 3, 4.
Mas, no entanto, quando você vai observar a regra, de acordo com a IUPAC, você deve numerar o mais próximo possível o carbono da insaturação. Então, você tem 1, 2, 3, 4. E aí, você vai anular essa outra numeração dos carbonos, porque ela não vai ser válida. E aí, você observa que quantos carbonos tem aí? 4. Ó, professor, tem 4. Qual é o prefixo? But. Intermediário? En. Qual é a terminação? O. O que você tem que indicar? A posição da insaturação. Então, esse cara vai ficar aqui, ó. But 1 eno. Essa é a nomenclatura. Professor, mas se eu tivesse numerado da outra maneira, como é que ficaria a nomenclatura? Ficaria a nomenclatura errada, né? Porque ela ficaria assim, ó. But 3 eno. Mas como você tem a opção de começar pela instalação mais próxima do carbono, ou o carbono mais próximo da saturação, a correta é essa, e essa não é válida para a nomenclatura, certo? Tranquilo até aí? Então, você vai dar prioridade nesse momento para iniciar a contagem pela insaturação. O que é insaturação? Ligação dupla ou tripla. Bem minucioso, bem detalhado para você. E aqui você vai observar outra estrutura. Agora, essa estrutura ela é interessante, né? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos ver a outra opção de contagem da estrutura, ó, dos carbonos. 1, 2, 3, 4. Se você partir ao meio, essa estrutura é igual, né? Tanto de um lado quanto do outro. Tanto faz você começar de um lado como do outro. Você tem quantos carbonos aqui, né? 4, professor, 4. 4 novamente, 4. Então, você tem aqui, ó. Você pode tirar, primeiro, o prefixo, né? Que é o but. Olha a insaturação. En. E a terminação O. Deixa eu só apagar aqui que eu... Terminação O. E aí, você vai juntar, né? Juntar a nomenclatura. Juntar não, na verdade não é juntar, é localizar a insaturação. E aí você vem aqui, ó. Vai ficar but. Olha a posição do carbono 2. 2 N. Terminação O. Então vai ficar but 2 eno. Captou? Então você, nessa situação, você não tem uma prioridade. Tanto faz começar de um lado como do outro, que o carbono 2 vai ser a localização da insaturação. Na primeira situação, você deve iniciar pela insaturação. Beleza? Então vamos para o próximo. Aqui nós temos hidrocarbonetos, né, de cadeia aberta. Olha só essa estrutura. Primeira coisa que você vai fazer: determinar aqui a quantidade do prefixo. Ó. Deixa eu fazer de vermelho para destacar mais, porque de branco fica muito próximo da cor do outro. Você tem aqui, ó, o pref, o inter e a terminação, ok? Prefixo, vamos contar quantos carbonos tem na estrutura. Como você já sabe da regra, qual é o lado que está mais próximo da saturação? Esse ou esse? Claro que é esse primeiro lado. Então, nós vamos iniciar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a insaturação. Carbono 1 e carbono 4. Então, você sabe aí, ó, que você tem o prefixo de 6 carbonos, que é X. Intermediário. Você tem um intermediário. Você tem aqui o N, que é um alceno, e a terminação O. Você só tem que indicar a posição
da insaturação. Você vem aqui, ó, X 4. Opa, olha só, olha o detalhe. Vamos colocar aqui, ó, do 4N. Terminação O. Então a nomenclatura desse cara aí, ó, é o X14N. Vamos aqui para o próximo, ó. Aqui você observa, ó, o intermediário, ó, os principais intermediários. Vamos observar a nomenclatura desse cara aqui. Dá um pause, tente observar, faça um lembrete da seguinte questão, ó. Cada cantinho desse aqui que você tem nessa estrutura, você tem um carbono aqui, ó. Aqui é um CH3, aqui é outro carbono, aqui é outro carbono, aqui é outro carbono e aqui é um CH3. Por onde eu vou iniciar, professor, a nomenclatura desse cara? Lembra lá da regra? O mais próximo possível da insaturação. Onde é a insaturação? Ligação dupla aqui, ó. Então você vem aqui, ó. Vou até pegar a canetinha branca. Aí vem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, professor? 5 carbonos. Qual é o prefixo? Opa. Cadê a borrachinha? Você vai pegar o prefixo. O prefixo vai ser pente. Ó. Pente de 5 carbonos. Professor, e o intermediário? Intermediário é o EN. E a terminação? O. Agora você observa que tem que indicar a localização dessa dupla ligação. E essa dupla ligação, ela está em qual carbono, pessoal? Dá uma analisada aí. Carbono 2, não é isso? Quem falou carbono 2 acertou. Então esse cara vai ficar, ó, pente 2 eno. Coloquei uma vírgula aqui. Tanto faz, também poderia, né? 2 eno. Ó, terminação O. Então você tem que observar alguns detalhes que a estrutura vai te dar. Tem que observar se tem ligação simples, dupla, tripla ou duas duplas ou alternada. E aqui nós terminamos a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia aberta. E agora nós vamos observar os hidrocarbonetos alicíclicos, né? Que são conhecidos também como ciclo. A nomenclatura dos hidrocarbonetos cíclicos, né? Nós vamos observar ela da seguinte maneira. Toda vez que você tiver um hidrocarboneto fechado, que ele está na forma de ciclo, você também pode encontrar esse hidrocarboneto aqui, ó, na forma de ciclo. Ficou meio feio, né, meu ciclo? Tudo que está fechado, pessoal, você classifica como um ciclo, ó. Isso aqui é um ciclo. Quando você vê algo assim, ó, isso é um ciclo, né? Porque é fechado. Então, tudo que estiver fechado, você vai classificar como um ciclo. Então, nessa situação, você tem aqui, ó, esse hidrocarboneto que é classificado como ciclo. Ele também pode ser assim, você também pode visualizar esse hidrocarboneto aqui, ó, da seguinte maneira, dessa maneira aqui. E aí, quando você tem essa situação, você tem que colocar o nome ciclo na frente e logo em seguida indicar o prefixo, que é a quantidade de carbonos, e a terminação, e o tipo de ligação e a terminação, que vai ser a terminação O. Então, você tem que colocar o nome ciclo na frente, o prefixo, o intermediário e a terminação. Então, ó, para compostos cíclicos ou alicíclicos, você tem que colocar o ciclo na frente, mais o prefixo, mais o intermediário, mais a terminação. No caso aqui você tem, ó, apenas ligações simples. Quando é ligação simples, você tem um alcano.
Como é que você sabe que é um alcano? Por causa desse an aqui. E a terminação, ou porque é um hidrocarboneto. Professor, também posso ter ciclos com ligação dupla? Pode, como é o caso aqui, ó, desse cara. Você já sabe que é um ciclo, ó, fechado. Você vai adicionar aqui o nome ciclo aqui na frente. Quantos carbonos tem? Você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4. Coloca aqui o prefixo, que é but, para a quantidade de carbonos. Você vai colocar o intermediário em e a terminação o aqui. Bom, pessoal, aqui nós encerramos este vídeo com a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia aberta e de cadeia fechada. E eu quero que vocês tenham uma boa compreensão desse conteúdo, que ele é de extrema importância no Enem, principalmente essa parte de nomenclatura, que pode vir ali de diversas nomenclaturas. Você identificando primeiro a nomenclatura básica dos hidrocarbonetos, você vai matar qualquer tipo de nomenclatura. Na próxima aula nós vamos trabalhar com hidrocarbonetos aromáticos. Pessoal, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, comentem, que isso é de extrema importância para o crescimento do canal. E o YouTube vai ver que esse conteúdo tem uma grande relevância aí para a contribuição do conhecimento de vocês. Desde já, muito obrigado e até a próxima.